Peço que na pessoa do Presidente da Comissão se revejam também os cumprimentos a todos os autarcas que estão aqui connosco, alguns estão gosto de estar na minha mesa, outros noutras mesas aqui espalhados pela sala. As autarquias são muito importantes para a região dos vinhos, no que diz respeito à promoção dos vinhos, do enoturismo, e portanto são muito acarinhadas por nós e são muito bem-vindos. Uma referência especial à autarquia que aqui nos recebe hoje, a Câmara de Nelas. O Presidente da Câmara e o Presidente da Assembleia Municipal fizeram desde o início um empenho muito grande em que pudéssemos estar aqui neste espaço que ainda está em construção, em fase final de construção, mas em que nós estivéssemos entre os primeiros a conhecer este espaço, que vai ser uma embaixada da vinha e do vinho, do desenvolvimento da região e, portanto, um agradecimento muito especial ao empenho que a Câmara teve nesse sentido. Um cumprimento ao Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho. No Ministério da Agricultura, o Instituto da Vinha e do Vinho é um instituto público que cuida do nosso setor, já com bastante história, sucede à Junta Nacional do Vinho, e o Francisco Toscano Rico é um quadro do Ministério, e eu ia dizer há bastantes anos, não digo isso só para não ser implicado, porque é um jovem quadro do Ministério, mas que conhece muito bem o vinho. É um homem que, e eu partilho isso consigo, o nosso partido é o vinho, e é o vinho português, e isso parece muito importante na paixão que tem pelo vinho e na forma de gestão muito objetiva como faz do Instituto e do nosso setor. E também um cumprimento às várias associações, ao turismo, aos representantes da GNR e a todos aqueles que estão aqui em representação de outras pessoas e outras entidades, e os últimos são os primeiros, não levem a mal as entidades que comecei por cumprimentar. Um abraço especial aos produtores e aos viticultores que mantêm a nossa região viva e com força e que hoje nos apresentam aqui grandes vinhos para provarmos. Permitam-me 2 ou 3 palavras sobre a região, porque o engenheiro António Mendes, a Maria José Viana e eu, que dirigimos a comissão, tendo tomado posse em janeiro. O António Mendes já estava há mais tempo, eu e a Maria já há menos tempo. Estamos a fazer um ponto da situação da região e, portanto, gostava de vos dar aqui uma breve imagem da região. Curta, isto é como o dentista, a gente diz, é curto e indolor. Depois o dentista mete a broca sem anestesia e nós percebemos que não era bem assim. Mas tenham paciência aqui de alguns minutos de me ouvir. Primeiro, a viticultura. Nós estamos com cerca de 5.000 hectares de vinha na região. O número de 5.000 hectares só por si não é motivo de grande preocupação, mas se formos ver a tendência, ela é de descida significativa, ou tem sido de descida significativa. Temos menos viticultores e menos área de vinha. A viticultura que temos é muito acarinhada pelo setor cooperativo, e hoje vamos aqui provar grandes vinhos de grandes cooperativas, e é preciso testemunhar, é preciso perceber a importância do setor cooperativo na manutenção da viticultura, mas também de algumas quintas e grandes empresas que investem na vinha. Uns e outros mantêm a nossa viticultura a funcionar e merecem homenagem por isso, mas ficam de fora agricultores que autonomamente plantem as suas vinhas para produzir fruta e vender fruta. E ficam de fora por vários motivos, mas um deles, talvez o principal, é que nós precisamos de remunerar melhor as uvas que são produzidas. Porque não vale a pena fazermos campanhas para convencer as pessoas para ir para o campo, para ir para a agricultura e, em particular, para a viticultura, se não era essa coisa muito simples, que é da viticultura ser rentável, de valer a pena, e de encorajar pais a passarem a filhos, eles entusiasmarem-se pela vinha e desenvolverem a vinha. No nosso caso, ainda hoje de manhã, tivemos uma reunião muito boa com o Colab. O Colab tem-nos ajudado a trazer conhecimento e a transferir conhecimento para os produtores, isso é muito importante, mas temos muito mais a fazer. Precisamos de reenxertar ou de plantar, reenxertar tinto para branco ou de plantar branco, precisamos de responder ao mercado e precisamos que a viticultura seja mais rentável para encorajar o crescimento da região. Uma região é muito do que vem a seguir e que eu vos falarei, de enologia, de mercado e tudo mais, mas em primeiro lugar é a viticultura. Viticultura é a ocupação do território, viticultura é ambiente, viticultura é o problema da sustentabilidade social, onde é que estão as pessoas, e nós temos que acarinhar a vinha no sentido que ela se desenvolva na região. O segundo, talvez mais fácil, é o ponto em que eu tenho menos itens, é o da enologia. Porque, como vamos ver aqui hoje, nós de facto temos grandes enólogas e grandes enólogos, temos bom equipamento e a região está a produzir excelentes vinhos. Aliás, é essa a noção que o cliente tem, que o consumidor tem. Nós fechamos agora o mês de junho com aumentos de vendas de cerca de 10%, o que é admirável num ano muito difícil, e a noção que o país tem é que a nossa região faz grandes vinhos. Isso é muito positivo. E isso parte muito, obviamente, de matéria-prima de grande qualidade, mas também de grande enologia, que efetivamente temos na região e que hoje vamos poder experimentar. O terceiro tem a ver com o mercado. Eu disse-vos que nós crescemos um bocadinho este ano, num ano particularmente difícil, estamos a crescer até junho 10%. Mas reparem, nós temos, no geral, aproximadamente 150 empresas engarrafadoras da região. Fazendo a conta, a cada uma delas terá 2 ou 3 marcas, ficamos a saber quantas marcas temos na região. Portanto, uma dispersão muito grande
desde grandes empresas ou grandes cooperativas que representam de facto muito do nosso negócio, até o produtor mais pequeno que o ano passado engarrafou 250 litros. Face a isto, os compradores das grandes superfícies, das grandes cadeias de distribuição, cabem nas duas mãos, uma dezena em Portugal. Portanto, este desequilíbrio negocial é muito penalizador para a nossa região e as empresas, sobretudo as empresas mais pequenas, têm dificuldades que serão crescentes naquilo que são os processos de certificação ambiental, de certificação de qualidade, de rastreabilidade e tudo mais. São custos fixos que o produtor pequeno sofre muito para poder suportar. E, portanto, nós aí precisamos de olhar para a região com uma estratégia, naturalmente, de ganhar volume, mas também, sobretudo, e falo-vos à frente, de ganharmos valor para que, sobretudo, estes mais pequenos possam ter sucesso num negócio que lhes é particularmente difícil, porque não tendo dimensão, depois não tem margem. Por outro lado, o mercado externo está a decair. A China está a consumir muito menos e os principais mercados internacionais estão a cair um bocadinho, portanto, o mercado externo não está a brilhar. Em tudo isto, nós, em alternativa, somos uma região que tem um potencial enoturístico fantástico. Nós podemos trazer, não somos uma região com turismo massificado, podemos trazer genuinidade. O turismo é algo que desenvolve não só o vinho, mas toda a economia que está em seu redor. E, portanto, o turismo põe a funcionar a restauração, põe a funcionar o comércio, põe a funcionar a hotelaria e integra o vinho naquilo que é a comunidade local ou regional. E, portanto, o turismo é essencial para nós. Podemos e devemos desenvolvê-lo mais. Não tenho dúvida nenhuma de que, tendo esse potencial, podemos colocá-lo em prática. Se calhar precisamos de mais capacitação, se calhar precisamos de mais formação. Temos um bocado a ideia que para fazer enoturismo é preciso investir em betão ou em infraestruturas, e não é. O enoturismo é um serviço e, portanto, pode-se fazer esse, com um investimento à partida, sobretudo investindo nas pessoas e não tanto necessariamente investindo em estruturas que são caras e que depois demoram a rentabilizar e que têm problemas de manutenção. Não temos dúvida nenhuma de que o turismo será uma das áreas que se vai desenvolver mais nos próximos anos. Quando vos falei da viticultura, há um ponto que me escapou há pouco, mas que é importante referir porque se liga aqui, que é um viticultor do Dão nunca conseguirá ser competitivo em preço de custo, com um viticultor do Ribatejo, ou de Lisboa, ou de outras grandes regiões, ou por exemplo no centro de Espanha. Nunca conseguiremos ser competitivos porque temos parcelas mais pequenas, porque temos declives que tornam difícil, porque uma boa parte da nossa economia é viticultura associada ou agregada com outras atividades, portanto nós não seremos competitivos em custo. E, portanto, temos que trazer mais valor para o nosso negócio. E a orientação que teremos nos próximos anos é muito nesse sentido. A região tem uma imagem de credibilidade. Nós podemos orgulhar de ser uma região com credibilidade e com uma imagem de grandes vinhos. Mas temos que transferir essa imagem também para negócios de maior valor. É preciso que o consumidor olhe para a nossa região como uma região de muitas especificidades. Não há um vinho do Dão industrial. Há vinhos que se fazem na Serra da Estrela, ou que se fazem em Baixa Mortágua, ou aqui ou ali, que são diferentes, há castas diferentes, e temos que ir buscar negócio, agregar valor para o nosso negócio. O nosso futuro está em agregar valor, não está em ganhar em volume. Nem temos volume para ganhar, nem seremos competitivos no negócio do volume. E, portanto, naquilo que são os investimentos de promoção da Comissão, não se surpreendam se nos próximos anos nós formos muito mais abertos a apoiar investimentos que nos tragam negócio para públicos-alvo que interessam, do que investimentos mais genéricos para dar provas de vinho genericamente ou fazer uma comunicação genérica que não se traduz em negócios. Estaremos muito mais interessados em falar com os restaurantes da região e em desenvolver a nossa presença na restauração. Estaremos interessados em falar com as grandes garrafeiras nacionais, eventualmente com a distribuição moderna, conforme os casos. Estamos interessados no enoturismo. Não estamos interessados no turismo de massas, mas no turismo que seja enoturismo. E, portanto, há aqui uma alteração gradual que vamos fazendo, falando com os produtores, mas que vamos fazendo no sentido de perspectivar que o Dão é uma região de valor, não é necessariamente uma região de volume. O volume vem com certeza, isto é como nos comboios, o volume virá com certeza se nós conseguirmos criar essa imagem de valor. Uma parte disso é a alteração da nossa identidade corporativa. Nós tínhamos, e esta colega já pôs aqui, temos 2 logos, mas reparem, as pessoas que me conhecem há algum tempo, eu trabalhei nos vinhos verdes durante muitos anos, onde nós tínhamos 3 milhões de euros, que saudades, para fazer a promoção de uma região demarcada. Nós aqui temos que lutar com muito menos, saudades do orçamento, não do resto. Nós aqui temos que lutar com muito menos e, portanto, cada euro são 200 pontos, tem que ser muito bem gasto. E uma das partes dessa estratégia é que vamos evoluir de ter 2 logos e 2 imagens para ter uma só.
que já está nos vossos materiais e que eu peço à minha colega que projete e que vai ser depois decomposta numa para o turismo, noutra para a Comissão Vitivinícola, noutra para as várias ações que vamos fazendo e que afirma sempre o dão. Nós testamos isto com várias pessoas, isto foi debatido pelos produtores, e é curioso que as pessoas ficaram todas a debater quantas são as terras, que eu acho que é ótimo. E a polémica é dizer, não são 4, são 5. Se muda isso que ainda vai a tempo, são 5, não são 4. Eu acho isso delicioso, porque o mais tempo que as pessoas ficarem a debater quantas terras são, isso quer dizer que estão a interagir com a nossa marca e estão a falar do dão. E portanto, se ficarem a falar do dão, estão a aprofundar a sua proximidade à nossa região e isso traz-nos valor. Ainda na estratégia de promoção, só 2 observações, eu vou saltar aqui alguns que já estou a falar há muito tempo. Uma é, nós temos uma articulação com a Bairrada e a Beira Interior. Fica a ser bom da verdade que temos uma articulação muito mais próxima com a Bairrada, como o meu amigo Rodolfo Queiroz está a ouvir o Sting na Figueira da Foz. E portanto nós temos que lhe dar uma porrada por isso. Mas dito isto, ela é muito importante para nós, é preciso perceber qual é o sucesso desta nossa articulação com a Bairrada e a Beira Interior e quais são os riscos que ela traz. O sucesso é o de podermos partilhar conhecimento, podermos partilhar escala. Por exemplo, na maior Feira Mundial de Vinhos em Paris, que decorre normalmente em janeiro, e na qual estaremos no próximo ano, mais uma vez, aliás com um número recorde de produtores, o cliente que vai ao nosso stand não se dá conta porque eles têm cores diferentes, mas o nosso stand é igual ao da Bairrada e é igual ao da Beira Interior, porque nós negociamos as compras em cores no pacote com ganho. Aquilo que o cliente se tem que dar conta é que há 3 regiões diferentes, e nós diremos sempre, e é verdade, que são 3 regiões diferentes, que o meu amigo Pedro Soares, que é o presidente da DOM, é o presidente da Associação Nacional das Regiões Marcadas, representa uma região com uma forte influência marítima e nós não, com solos diferentes dos nossos. Os nossos vinhos são únicos, mas por trás essa negociação é que nos dá ganhos de escala. E, portanto, é assim que nós vemos o trabalho que fazemos com a Bairrada e Beira Interior e que de facto tem sido apoiado e achamos que muito bem, que é o de ganhar de escala, é na promoção, como aliás no futuro será outras coisas, por exemplo, nos sistemas informáticos, onde nós e a Beira Interior já estamos alinhados e pode ser que no futuro próximo nos alinharemos com a Bairrada. Portanto, ganharmos escala, ganharmos conhecimento, mas depois para o cliente uma coisa é um Audi e outra coisa é um Skoda. E o cliente não se apercebe que eles saíram praticamente do mesmo sítio, com um senhor que está lá a pôr um autocolante diferente na saída. E, portanto, este ganho de conhecimento, este ganho de escala é algo que nos parece absolutamente fundamental e este trabalho em conjunto é um trabalho que nos tem ensinado muito e que nos tem permitido crescer bastante. E por último, neste ponto, nós criamos um observatório estatístico. É muito importante que as empresas tenham acesso a dados. Ele está disponível já no nosso site, foi criado logo no início do nosso mandato e se forem ao nosso site vão ver lá as vendas mensais, vão ver lá os dados. O IVV divulgou há poucas semanas um estudo de preço de mercado externo, está lá isso disponível, ou seja, dados para poderem gerir melhor o vosso negócio. Em penúltimo, para acabar, a Comissão Vitivinícola do Dão é uma associação sem fins lucrativos, que tem uma equipa que eu já conhecia e que aprofundei o conhecimento das últimas semanas, que é uma equipa fantástica, que está na maior parte dos casos sentada, alguém que levanta o braço, ali à frente. E que é uma equipa muito competente e que tem pedalado muito bem no sentido de desenvolvermos a Comissão Vitivinícola. As anteriores direções da Comissão, e aproveito aqui para vos dizer que é com especial conforto, temos aqui 2 presidentes, Dr. Lindo Cunha e o engenheiro Carlos Alberto Oliveira, que está por aí. Há dias um jornalista em Lafões dizia, nunca vi 2 presidentes da Comissão juntos, mas aqui estamos 3, porque remamos todos no mesmo sentido. E só não está o Cheval para a frente, mas tinha outro compromisso. Se calhar também está a ouvir o Sting, não sei, na Figueira. Tinha outro compromisso, não estávamos aqui todos. Remamos todos no mesmo sentido. E nós encontramos uma Comissão Vitivinícola que é exemplar naquilo que é o rigor da certificação, a imparcialidade e a vocação para fazer uma certificação que é inquestionável. A certificação que a Comissão faz, podemos dormir em paz o tempo que for, porque ela é inquestionável. Temos que juntar a isso, e é isso que estamos a fazer, uma visão mais empresarial, uma visão mais ligada à promoção, no sentido de avançarmos na afirmação do Dão e, nesse sentido, servirmos também melhor a região, fazer uma promoção mais forte dos vinhos. Apesar de termos funções diferentes, eu e o Dr. Lindo Cunha partilhamos aqui um projeto em comum, que aliás é ele que coordena, ele e o Sr. Joaquim Coimbra, que está aqui também connosco, anterior Presidente do Conselho Geral, que é o da Cidade do Vinho, que estamos a desenvolver em Viseu, e que nos parece que é um projeto muito interessante na medida em que vai afirmar aquilo que é a capacidade de recepção de turistas que a região tem, vai ligar-nos à Universidade através do Instituto Politécnico de Viseu, ou seja, vai gerar uma série de valências que irão, com certeza, valorizar a região. E por último, para não vos aborrecer mais, aqui a 300 metros
cumprimento o Sr. Presidente pela sinalização que lá está, há uma lagareta medieval, que está ali muito bem sinalizada, aqui ao lado. E é importante isso porque nós não nascemos na quarta-feira, nós somos uma região com uma história muito grande, que aliás é muito mais do que medieval, vem desde o tempo dos romanos, naturalmente, somos uma região com uma história muito grande e devemos ter orgulho no desenvolvimento dessa história. Reparando aqui do Presidente do Instituto de Vinhos de Ouro e Porto, a quem dou os parabéns, porque ontem tive uma grande vitória da região, que se falou há pouco, o vinho do Porto está demarcado desde 1756, portanto há mais de 150 anos que nós, números redondos. O que é ótimo, porque nós assim temos um bom incentivo para pedalar mais, para os apanhar com velocidade. Portanto, nós temos em nós todo o potencial para fazer isso. Temos grandes vinhos na região. Qualquer dos vinhos que hoje vai aqui ser provado é um grande vinho que um de nós pode levar a qualquer país europeu ou fora e orgulhar-se do que a nossa região faz. Temos em nós a capacidade, temos gente nova, temos universidades que estão a fazer grandes enólogos e a dar-nos grandes competências, portanto temos tudo isso na mão. E há dias tive uma reunião com um cavalheiro que é investidor na nossa região e que é produtor de vinho do Porto, e ele dizia: nunca desperdice uma grande crise, que é uma frase um bocado difícil. Mas as crises são momentos para nós estabelecermos o rumo, são momentos que nós temos liderança para sabermos o que queremos e para traçarmos esse rumo, enquanto os outros ficam parados, um bocado atarantados. E nós aqui temos que fazer este equilíbrio e este intervir que me parece importante e que é a chave, quer parecer, para o sucesso da nossa região. É sabermos ao mesmo tempo respeitar a nossa origem, quem somos, quais são as nossas castas, os nossos solos, o nosso perfil de vinhos. Não podemos hipotecar isso, o Dão é único e nós não podemos hipotecar a personalidade da nossa região, mas ao mesmo tempo aliar isso à nossa capacidade para inovar. Inovar no sentido de um mercado que precisa de mais brancos e nós temos que dar resposta a isso. Inovar no sentido de um mercado que precisa que haja certificações de certificação de ambiente e nós temos que nos certificar no ambiente. Uma observação aqui para os produtores, já não será tanto para as autoridades, mas para os produtores, o Sistema Nacional de Certificação Ambiental, que começou há poucos anos, é particularmente fácil nesta fase, é particularmente importante porque vai permitir dar resposta àquilo que as grandes superfícies e a exportação querem, e este é o momento de entrarmos para esse sistema e de a região se certificar. Nós temos tudo em nós. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós podemos não ter os meios, e como vos disse há pouco, comparando com o vinho do Porto e os vinhos verdes, não temos os meios que esse seja importante. Mas temos um grande vinho, que é um grande ponto de partida, temos uma região que está unida, sem grandes problemas, e, portanto, é uma região que pode remar, cada um no seu lugar, mas pode remar toda a uma só voz. Temos uma associação com os autarcas e com a Comissão de Coordenação que querem remar connosco, e, portanto, temos uma boa parceria estabelecida. E, portanto, temos é que fazer esse caminho com base, com energia, e eu não tenho dúvida nenhuma de que o faremos. E eu posso não ter razão em nada disto, mas se eu não tivesse, os vinhos que vão provar esta noite vão dar razão a esta visão, que é uma visão de confiança, não tenho dúvida nenhuma do sucesso da nossa região. Saibamos caminhar em conjunto e de certeza que os nossos grandes vinhos vão fazer o trabalho que nós não conseguimos fazer, porque eles vão falar por nós. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Naturalmente que já deu para ver pela voz, não vai ser fácil, mas então começando na beira, por aquilo que nos ufanamos de saber receber, bem-vindas e bem-vindos à emblemática, histórica e secular Vila Vinheteira de Santana, ao município de Nelas, ao coração do Dão. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Uma nota prévia. O Manuel Pinheiro, quando nós combinámos a parte do protocolado, disse: Presidente, Joaquim, sem o Presidente atrás, temos que ser breves nos cursos, temos que ter aqui 20 minutos distribuídos para fazermos os nossos discursos e, portanto, as médias funcionam desta maneira. O Manuel Pinheiro falou 19 minutos, vou tentar num minuto dizer qualquer coisa. Obrigado, Manuel Pinheiro. E, portanto, dada essa nota, naturalmente que o Manuel Pinheiro fez um retrato fabuloso do que é esta região maravilhosa do Dão. Eu sei que temos convidados distintos de outras regiões. Diria que nós somos um país abençoado, eu não vou dizer abençoado por Deus e por natureza, porque é um clichê, mas de facto temos um país fantástico, com vinho fabuloso de todas as latitudes que o país tem, mas não leve a mal de hoje falarmos da região e dos vinhos do Dão. Portanto, em primeiro lugar, como bom beirão, cumprimentar
o Sr. Presidente da CCDRC, a José Ribosteves, obrigado pela sua presença. Dizer que o engenheiro hoje já leva a sua dose do Conselho de Nelas, está connosco desde o almoço e esteve a visitar e a acompanhar o que são os empreendimentos no PRR e no PT 2030, em particular no PRR, no município. E, portanto, na sua pessoa, os autarcas todos presentes aqui, e deixar essa nota ao companheiro e estimado amigo Manuel Pinheiro. É um gosto muito grande para estar consigo. Foi fantástica a forma como fizemos esta gala e, em si, cumprimento naturalmente todos os associados da CVR, em particular os produtores, os enólogos e os empresários da fileira da vinha e do vinho. Deixar essa nota bem clara, porque o vinho do Dão pode ter empresários fabulosos, e tem, mas não seria o que é e ter esta notoriedade sem os enólogos que têm e a qualidade e excelência dos nossos vinhos e das nossas cartas. Depois também uma palavra muito especial ao estimado Dr. Arlindo. A vida faz do presente, com olhos no futuro, mas honrando o passado. Obrigado, um tributo. Eu não sou muito disto, sou ótimo a cuidar protocolos, foi por isso que fui eleito. Um aplauso, um caloroso aplauso ao Dr. Arlindo por tudo o que fez e ainda há para fazer sobre a nossa região e sobre a vinha do Dão. Depois dizer-vos que eu já passei o meu minuto e, portanto, vou então entrar, como sabem, agora, como no Mundial, aquela parte da parte hídrica, não é? O que dá um tempo extra, eu vou tentar usar esse, mas o mais reduzido possível. Esta casa onde nós estamos hoje é, eu posso dizer isto, posso, já que foi o protocolo, é a menina dos meus olhos. Aqui vai nascer o primeiro museu do Dão. Não sei se vai haver outros, mas também considero que ninguém é dono de nada. Sou um defensor grande de rede, trabalhar em rede, em parcerias, de rentabilizar todas as valências que nós temos, mas só podia ser neste concelho a ser criado o primeiro Museu do Vinho. Foi aqui, nos registros que há, os primeiros engarrafamentos do vinho, os primeiros equipamentos foram aqui, neste concelho em particular, na terra onde nós estamos, em Santana. E, portanto, seria nesta terra que acolhe uma das feiras mais antigas do país, com os registros, de forma ininterrupta, a mais antiga, a Feira do Vinho do Dão, que é em Nelas, mas podia ser noutra região qualquer. Os presentes da Câmara, os autarcas que estão aqui presentes, os produtores, os empresários, sabem bem que a nossa filosofia é essa. É em Nelas, mas não é uma feira dos vinhos de Nelas. É essencialmente uma feira do vinho do Dão. E a maior honra que eu acho que nós podemos fazer é que todos os produtores e todos os municípios da região do Dão sintam a feira como sua, e é mesmo. E, portanto, quem tem a Feira do Vinho do Dão, que já é 4, 5 e 6, estão todos convidados, como sempre, para participar na grande Feira do Vinho do Dão. Também poderia ser e deveria ser aqui que acolhe o Museu do Vinho do Dão. Este espaço, que nós simbolicamente hoje estamos aqui presentes, serve de antecâmara para o que será o museu, que será inaugurado num dia emblemático também, no dia 11 de novembro. Todos saberão, ou está associado ao dia 11 de novembro. O dia de São Martinho, há razões que a história marca bem, e, portanto, o Museu do Vinho do Dão vai ser inaugurado no dia 11 de novembro. Serão todos convidados para estar cá. Hoje, o que é uma sala com a vida que deve ter, com as pessoas, não há nada mais importante que as pessoas. O vinho é fabuloso, mas é feito por pessoas e para pessoas. E, portanto, é este espaço que vai funcionar agora com pessoas e depois com o Museu do Vinho do Dão. E será um gosto, novamente, voltar-vos a receber para usufruírem aquilo que foi falado ao bocado pelo Manuel Pinheiro. O passado, a história. Cara, Manuel Pinheiro, a narrativa, se quiser, eu, além das 4 serras, eu para mim são 5 mesmo. E já lhe digo porquê, mas já vamos aí. Mas dizer-lhe outra coisa tão simples quanto isto. Quando falou na memória coletiva, no que é o vinho do Dão,
dizendo-lhe duas notas muito rápidas. O vinho do Dão, aliás, o vinho remonta à questão dos romanos. Mas a nossa narrativa pode ir mais extensa. No Paleolítico Superior, não havia a fermentação, mas há provas inequívocas como a uva era esmagada. Obviamente que não era vinho, era uva esmagada. Mas o intuito já era esse. E a criar narrativas, nós todos podemos las criar à maneira que quisermos. Eu gosto muito de narrativas, ou não fosse o professor, não convém falar hoje professores, nos conta, hoje falar em professores no contexto que vivemos é capaz de não ser uma boa exceção, portanto vamos pular e dizer-vos para terminar mesmo, obrigado pela parte suplementar que me concederam neste discurso a meios com o Dr. Manuel Pinheiro. Obrigado por terem vindo. Sintam-se confortáveis e à boa maneira de enganar, bem-ajam. Até já. A minha intervenção vai ser breve, vai parecer, mas não combinamos nada, uma espécie de versão do chat GPT resumo do Manuel Pinheiro. O que é um bom sinal, significa que estamos alinhados daquilo que é o nosso pensamento e daquilo que é a nossa visão do processo. E por isso, a subir aqui ao palco, e secundando aquilo que o Manuel Pinheiro começou a sua intervenção, quero homenagear naturalmente os viticultores da região demarcada do Dão. Porque é nas vinhas que tudo começa, é aí que nasce a qualidade e a competitividade da região demarcada. As regiões demarcadas têm que começar exatamente na vinha, é essa alma que as caracteriza, é esse trabalho que nos projeta e é esse o trabalho que temos que fazer em conjunto. Vivemos um momento exigente para o setor, que torna ainda mais importante trabalharmos em conjunto para valorizar os nossos vinhos e garantir que o valor gerado beneficia toda a cadeia, desde quem produz a uva até quem produz o vinho e quem corre o mundo desde os nossos vinhos. E, naturalmente, está com o grego, que seja sabotagem de 2 minutos, mas vamos tentando. E, naturalmente, na pessoa do Manuel Pinheiro, cumprimento também os colegas das outras regiões vitivinícolas, professor Igrejas, bom trabalho, trazer paz e alinhamento para a região demarcada do Douro, que é sempre feito. Pedro Soares, agora com a Andovi às costas, é uma liderança num momento especialmente exigente, portanto, contem com o IDV para trabalhar em proximidade, como sempre. Zé Pereira, a terra do espumante, também conte connosco para vos ajudar naquilo que é uma pequena região, mas com muito para dar também opiniões. E é muito interessante ver uma região como o Dão, e é interessante ver o percurso que ela fez e o trabalho que fez, começando na vinha, começando na sustentabilidade, no estudo das castas, mas também agora na produção e também na própria informação do mercado. É isso que, no fundo, ajuda a fazer crescer a região. Portanto, parabéns por esta ambição renovada. É esse o caminho que também temos que fazer. Quero também reconhecer aqui o papel das cooperativas, que no Dão tem um papel extraordinário e relevante. Agrega produtores, cria valor e cria coesão territorial e económica. Isso é verdadeiro. Mas o Dão é muito mais que um negócio de vinho. O Dão é arte, é património, é cultura, é identidade. E o vinho do Dão é uma das grandes âncoras deste território. O vinho é, acima de tudo, um movimento natural. Está associado ao prazer, ao convívio e à partilha. E por isso é tão importante estarmos também alinhados naquilo que é uma abordagem equilibrada que reconheça o seu lugar na dieta mediterrânea e nas tradições dos nossos povos. Estou igualmente convicto, como o Manuel Pinheiro bem aqui o disse, que é no enoturismo que no Dão estão as melhores oportunidades para crescer em valor. E aí é importante chamar também aqui o reconhecimento e a importância deste trabalho conjunto da CCDR, que nós temos, do Vasco Estrela está aqui também, para dizer que temos ainda um vídeo para de intempéries ainda para operacionalizar este ano, acima de Alafões, os autarcas de cumprimento do nosso anfitrião, dizer que o futuro quadro comunitário de apoio é daquele fundo único a 10% para o mundo rural e não pensar que dentro desse 10% há aqui oportunidades, entre sustentabilidade e enoturismo, aqui oportunidades para fazer crescer este território. Sem mais, dizer que é um gosto estar aqui, boa gala, viva o Dão, viva o vinho português, e por favor, plantem mais encruzado para nós precisamos. Gala.
é à quarta hora ouvirem o quinto discurso e ainda não tivermos entregue prémio algum. É o pior que há. É por isso que eu quero apenas dizer-vos 3 coisas. Uma de agradecimento, a segunda de compromisso e a terceira de matemática. A primeira de agradecimento àqueles que produzem, que trabalham, que fazem com que esta relação da terra com o homem seja geradora de produtos que nos conferem felicidade pelo rendimento económico, felicidade pela alegria da vida que partilha as coisas boas com os amigos e compromisso de nós conseguirmos, nessa lógica de quem trabalha e produz, algo que não está exatamente na moda, porque hoje o que se procura ter na moda é não trabalhar e produzir aquilo que quem trabalha e produz contribui. Eu quero deixar essa primeira palavra de profundo agradecimento aos nossos produtores do Dão, àqueles que são mais pequenos, aos que são maiores, aos que trabalham melhor ou menos bem, mas todos aqueles que transformam a sua energia, a sua alegria de viver em vinho do Dão, que nós podemos partilhar nos momentos da vida, sejam eles quais forem, porque temos essa vantagem de viver uma democracia e podemos cuidar de usar o vinho do Dão quando bem entendermos. E, portanto, permitam, mais do que dar parabéns a quem vai ganhar, agradecer a quem é parte desta região especial, que é também identitária da nossa diferença. Nós que somos centro, e como os anciãos nos ensinaram, no centro sempre está a virtude. E no centro do centro está o Dão, a marcar a diferença distinta de uma das marcas e de produto mais de excelência que a nossa região centro tem. O segundo diploma de ouro desta categoria vai para Quinta de Santo António, janela 16, reserva 2020. O terceiro diploma de ouro desta categoria vai para Casa de Santar, reserva 2021. Quarto diploma de ouro, ainda desta categoria, vai para Quinta dos Carvalhais, reserva 2020. Morgado Silgueiros, Touriga Nacional 2023. E o grande vencedor do melhor vinho concurso desta edição é a Adega de Silgueiros com Morgado Silgueiros, Touriga Nacional 2023.